bem-vindo, bem-vinda ao Bendita Vida. E hoje nós vamos continuar aqui falando um pouquinho da minha jornada de recomeço ou um novo começo, né? Nessa transição que eu e a minha família fizemos, em toda essa mudança que a gente está vivendo nesse um ano que nós, né, fomos inseridos aqui em Cotia, no estado de São Paulo. E no episódio de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, bater um papo sobre lidando com a saudade, né? Como que a gente fez, né? Porque não é fácil lidar com a saudade, sabe? É um processo e é um processo assim doloroso de dias e dias, né? Dias bons, dias não tão bons, dias que você sorri, que você se alegra, dias que você chora, o coração fica miúdo, o coração fica apertado de saudade das pessoas que você deixou para trás, dos lugares, de tudo aquilo que ficou, né? E é sobre isso o nosso bate-papo de hoje aqui. Tô aqui tomando o meu chazinho e quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso no vídeo de hoje. Então, assim, todas as vezes que nós vamos fazer uma mudança ou passar por uma mudança na nossa vida, nós vamos nos deparar com o gigante, com o desafio de lidar com a saudade, né? Saudade das pessoas que ficou para trás, ainda que essas alianças, essas amizades, elas vão permanecer para sempre, né? Na nossa vida, né? Eu sei que nem toda amizade permanece para sempre, mas essas amizades mais íntimas, mais chegada de aliança, não há barreira geográfica, distância geográfica que pode separar a gente, né? O difícil é você lidar no sentido de, poxa, a pessoa não vai estar mais aqui, né? Porque tinha pessoas na nossa vida que estavam inserida ali no nosso contexto de família, no nosso contexto da nossa casa, tinha pessoas que estavam praticamente muito próximos a nós, então em churrascos em casa, datas comemorativas, meu aniversário, aniversário dos meninos, aniversário do Paulo, então sempre estava perto de nós, né? Ainda mais assim, família, nesse contexto de família mais próximo, né? Pai, mãe, irmãs. Eu tenho 2 irmãs, né? Nós somos em 3 na casa dos meus pais, então assim, não estaria próximo, né? E a gente sempre foi muito apegado e muito próximo, assim, parceiros mesmo, junto para tudo, sabe? Eu, meu pai, minha mãe, as irmãs, meus filhos, né? Porque os meus filhos são apaixonados pelos avós, apaixonados pelas tias, o meu esposo também. A gente se dá super bem, então a minha família, assim, mais próxima, né, tava muito perto da gente, porque a gente morava ali no interior do Paraná, na cidade de Londrina, e os meus pais estão em Apucarana, era tipo 1 hora de Londrina, assim, então tava muito próximo, qualquer coisa a gente dava um pulinho em Apucarana, eles davam um pulinho em Londrina, então tinha essa parceria, sabe, tinha essa proximidade. E a nossa mudança aqui para Cotia meio que arrancou isso de nós, né? Então, lidar com isso não foi fácil, né? Foi um grande desafio. E eu vou começar falando por mim, da minha experiência. Deixei amigos para trás, amigos muito importantes, vizinhos que se tornaram amigos, porque onde eu morava ali, uma região bem tranquila de Londrina. Então, os vizinhos acabou tornando meus amigos, minhas amigas, né? E um ajudando o outro, sabe? Ah, faltou isso aqui, você pode me emprestar, né? Presta um leite, presta uma farinha. Então, tava muito próximo, né? Ah, eu vou viajar, dá uma olhadinha na minha casa, ver alguma coisa diferente e tal. E se tornaram amigos mesmo, então foi bem difícil deixar, né? Já mencionei a questão dos meus pais, as minhas irmãs, e porque estavam muito
perto da gente, sempre muito próximo, participando de todas as fases, de todas as etapas da nossa vida. E de repente, nessa etapa não tem mais, não estão mais, né? E foi bem difícil, assim. E teve outro fator muito importante nesse quesito saudade que doeu bastante em mim, porque, como eu já mencionei aqui nos vídeos anteriores, nós somos cristãos, né? E nós somos cristãos evangélicos. E lá em Londrina, a gente frequentava uma igreja chamada Nova Aliança. Igreja Nova Aliança de Londrina. E a gente amava aquela igreja. Aliás, a gente ainda ama, né? A gente não tá mais lá ativos, participante, né? Hoje aqui em São Paulo a gente congrega na igreja Paz Church de Barueri, porque aqui não tem Nova Aliança aqui, né? Próximo a nós. Pelo que eu sei, tem uma Nova Aliança em São Paulo, capital, mas daí ficaria assim muito longe pra gente, um desgaste e tal. E, enfim, daí a gente optou, falou, bom, já que não tem, vamos ter que mudar de igreja, né? E quando caiu a nossa ficha nessa questão, a gente doeu muito, assim, porque, meu Deus, e agora? Vamos ter que mudar de igreja, a gente ama tanto a Igreja Nova Aliança, né? A gente foi tão bem cuidado, tão bem acolhido, tão bem amado nesse lugar. Os nossos filhos amavam assim, a igreja, sabe? Estavam bem inseridos no contexto da igreja, participando, acampamento, cela. Cada um tinha sua cela, né? Cela de pré-adolescente, cela de adolescente. Nós tínhamos uma cela na nossa casa que acontecia todas as segundas-feiras. Nós não éramos líderes, mas a gente era os anfitriões, aqueles que recebiam o pessoal em casa, né? Para ter aquele momento de estudo, de comunhão, né? Com a palavra de Deus. Então, assim, a gente ama essa igreja, né? A gente se sentiu muito bem, sabe aquele sentimento de tipo, poxa, nós encontramos a nossa tribo, encontramos o nosso lugar. A gente amava estar naquele ambiente, um ambiente muito saudável, muito cristocêntrico, palavras assim abençoado, um lugar que a gente ama até hoje, não tá mais lá, mas a gente ama, né? Então doeu, sabe? E também eu senti muita saudade da igreja, muita saudade, muita mesmo. Os meus filhos também, dos amigos da igreja e tal. E foi bem difícil, sabe? Tinha dias que assim que a gente chegou aqui chorava, tinha dias que se alegrava, né? E acho que comigo foi mais essas questões assim que pegaram, sabe? Também você faz uma retrospectiva, porque ali em Londrina a gente viveu muita coisa, né? Os meus filhos nasceram naquela cidade, os dois nasceram em Londrina, os dois nasceram ali no mesmo hospital. Eu vi os meus filhos crescerem ali naquela cidade, sabe? Né? Se desenvolverem ali. Então, amizade de anos, amizade de aliança mesmo, nada que era artificial, superficial. Tudo ficou para trás, né? E tudo isso dói bastante. A gente tem que criar estratégia para ir lidando com a saudade. E o meu segredo foi viver um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E assim eu fui seguindo. Com os meus filhos também. O meu filho mais velho, Pedro, acredito que ele conseguiu lidar e levar melhor a situação da saudade, né? Esse desafio da saudade. E ele sentiu, né, o distanciamento ali dos amigos, porém eu notei que ele conseguiu lidar melhor com isso, não ficou tão abalado, sabe? Acho que, não sei, tinha uma estrutura melhor nele para lidar com a saudade. Já o meu filho Davi, que é o mais novo, né, quando a gente veio de lá, ele tinha 11 anos, né, um pré-adolescente, e ele teve mais dificuldade com essa questão da saudade e tal. E o Davi chorou bastante, assim, porque ele deixou muitos amigos, né? Assim como eu, o Davi, por onde passa, ele faz muitos amigos, conversa muito, é bem conversador, de muita amizade, ele gosta de estar junto, ele gosta do toque, ele gosta do abraço, ele gosta de estar junto com gente. O Davi ama gente, ama pessoas, ama estar conectado a pessoas, então... E ele tinha amigos de anos, né? Porque desde os 2 anos, ele e o Pedro, que é o meu mais velho, eles estão, né, no mesmo colégio,
desde pequeno. Então, os amigos que eles fizeram ali naquele colégio acompanharam ele, assim, desde os 2 anos de idade. Então, assim, amizades duradouras mesmo, sabe? Amigos de anos, assim, de estar junto na nossa casa, sabe? De os nossos meninos frequentarem a casa deles, estar junto nos aniversários, sabe? Acompanhou tudo e ficou para trás. E o Davi, o meu Davi, ele tem um amigo em especial, né? Que a amizade manteve, né? Ele tem um amigo especial chamado Miguel, que é o melhor amigo do Davi. E lidar com isso pro Davi não foi fácil. E pra gente também, como pai, como mãe, assim, doeu bastante, porque o Davi, quando ele teve que se afastar do Miguel, né, eles conversam por telefone até hoje. Quando tem essas férias escolares, no mês de julho, no mês de dezembro, a gente leva o Davi pro Paraná. E eu converso lá com a mãe do Miguel para eles poderem se encontrar, se ver, tomar um lanche junto, tomar um sorvete, ter um tempo juntos e tal, para não deixar esse vínculo dos dois de amizade se perder, né? Porque tanto é muito importante para o Davi quanto é muito importante para o Miguel, né? O amigo que ficou em Londrina. Então, assim, essa ruptura, né, com a mudança abalou muito o Davi, abalou muito. Acho que de todos aqui de casa, o meu Davi foi o mais afetado, assim, porque nos primeiros meses o Davi chorava muito mesmo. Eu me lembro, e ele falava assim: meu Deus, o que vai ser, mãe? Eu não vou ter mais o meu amigo perto de mim. Ele estava junto todos os dias, a gente estudava junto para as provas, mãe. E agora a gente está em colégio diferente, tudo diferente. Não tem mais o meu companheiro de estudo, não tem mais o meu companheiro de lanche, não tem mais o meu companheiro das brincadeiras, sabe? Não tem mais o meu companheiro. Ai, gente, desculpa, mas é que doeu muito na gente, assim, sabe? A gente viu, assim, muitas emoções, sensação, misto de sentimentos, assim. Parecia que tudo tava meio desequilibrado dentro da gente, né? Mas ver o sofrimento do Davi mexeu muito com a gente, abalou muito a gente como pai, como mãe também, né? E o Davi sofreu muito. Eu me lembro que teve, logo, eu acho que no 3º mês que a gente tava aqui, não, no 2º mês, se não me falha a memória, e teve um dia que eu tava aqui em casa preparando, não lembro o que eu tava fazendo, mas era no período da manhã, porque eles estudam de manhã aqui, e o colégio deles aqui em Cotia me ligou e falou: mãe, o Davi não tá bem, será que você pode vir buscar o Davi aqui? Ele não tá bem. E o Davi tava chorando, extremamente abalado, assim, psicologicamente, sabe? E eu fui buscar ele no colégio, trouxe pra casa, e ali a gente se abraçou, né? Eu me lembro que eu orei por ele, conversei muito com ele, né? Porque pra ele tava sendo, assim, bem difícil lidar com essa questão da saudade, de ter deixado os amigos, colégio, o amigo Miguel para trás, né? E ele não estava conseguindo lidar com tudo isso e estava doendo muito mesmo, assim, profundamente no coração do Davi. E trouxe muitas dores, assim, pra gente também. Porque quem é pai, quem é mãe, você vai me entender bem, né? Você sofreu uma coisa, mas quando você vê um filho seu sofrendo, né? E eu pensava assim: meu Deus, meu filho tá sofrendo por uma decisão que nós tomamos, né, como adultos e tal. Claro que foi uma decisão em conjunto, sabe? A gente conversou tudo e entendemos que para nós como família seria melhor aqui, né? Um contexto assim de muitas coisas. Mas, né, tadinho, ele não conseguiu lidar com aquilo, né, com aquela dor, assim, abalou ele profundamente. Então, o Davi foi, assim, o mais afetado, e daí a gente até cogitou: será que a gente procura um psicólogo pro Davi? Como que vai ser? Será melhor? Conversamos com ele: filho, será que a gente procura um profissional para te ajudar? Talvez, né, você encontre estratégias melhores, né, com um psicólogo, uma psicóloga, para poder te ajudar com essa dor. Enfim, eu fui conversando com ele, fui ministrando o coração dele.
e acabou que a gente não precisou, né? O Davi também não quis, né? Ele não quis um psicólogo, ele falava assim, não, mãe, acho que vai passar, acho que vai passar. E eu orava por ele todos os dias orando pelo Davi, todos os dias pedindo para Deus guardar o coração do Davi, ajudar ele a passar por esse processo. E foi muito difícil, gente. Se eu falar para vocês que foi um processo fácil, não foi, sabe? Eu não esperava assim que o Davi seria tão abalado com essa questão da saudade, sabe? Eu achei que ele ia conseguir lidar melhor, mas ele foi o mais afetado, né? Quando a gente olha para trás e faz um balanço mesmo. Nesse quesito saudade, o nosso filho Davi, que é o mais novinho, né? Hoje ele tem 12 anos, ele foi o mais afetado por essa questão da saudade. Então, assim, não foi um processo fácil, né? E o meu marido lidou bem, mas porém teve alguns dias assim que ele chorou muito aqui também, pelos familiares dele, né? Principalmente pela avó dele, que é muito próxima a ele, a avó materna dele é muito próxima, né? A ele, tava sempre muito perto, né? Tem um relacionamento muito intenso, muito forte com a avó dele, né? E então teve dias de eu ver o meu marido, né, um homem já adulto e tal, e lidando também com a saudade, assim, e chorar profundamente, sabe? Porque aí os nossos encontros eram difíceis, né? Só num final de ano, quando tivesse umas férias e tal. Enfim, então a gente, o que vai fazendo? Criando estratégia para lidar com essa saudade, né? Ligação, chamada de vídeo, sempre que dá. Quando tem o período de férias, né? Tira férias e vai pro Paraná ver. Claro que a mesma coisa não é mais, né? Porque não tem mais a mesma frequência de presença mesmo, de estar junto ali, né? E teve aniversários aqui, né? Tivemos aniversário do Davi, do Pedro, meu e do Paulo e tal. E essas pessoas não puderam estar comemorando aqui com a gente, né? Próximos a nós. Então não foi fácil, né? Então todos nós fomos afetados em algum nível, assim, numa determinada proporção. E como a gente foi lidando com isso, é como eu já mencionei para vocês, um dia de cada vez. Quando a saudade apertava demais, assim, e que você realmente não tinha como engolir a lágrima, engolir a dor, fingir que não estava doendo, fingir que não estava sentindo, a gente sempre ligava, sabe? Não, eu vou ligar, vou fazer uma chamada de vídeo, eu quero ver o rostinho da pessoa, né? No caso do Davi, a gente mantém sempre o contato ali com o amigo dele, né? Eu acabei fazendo uma grande amizade ali com a mãe do Miguel, para poder, sempre que a gente leva o Davi para o Paraná, para passar férias na casa dos avós ali, ele tem contato com o Miguel, eles marcam um encontro, né? Vão comer um lanche, vão tomar um sorvete, passam um dia juntos ali, né? Nesse último final de ano, o Miguel passou uns dias lá na casa dos meus pais, em Apucarana, junto com o Davi, a mãe dele permitiu, ele passou uns dias ali. Então a gente foi criando essas estratégias para poder estar mais junto, né? Para poder estar mais perto do Davi e ele tá mais perto, né, do seu amigo. E foi assim que a gente foi vencendo, gente. Foi assim que a gente foi superando os dias e essa saudade, né? Que é um desafio grande, sabe? Principalmente para quem gosta de gente, para quem não consegue assim viver sozinho, né? Então assim, as pessoas que a gente deixou, né? E lugares também, né? Que nem eu mencionei a questão da igreja, doeu bastante. A gente sente muita falta mesmo. Mas aqui também a gente construiu novas amizades, né? Encontramos uma nova igreja. E eu vou fazer um outro vídeo, né, falando dessa parte para vocês, das novas conexões, da nova igreja, esse recomeço, que foi maravilhoso. Aliás, tem sido, né, maravilhoso e muito edificante para nós. A gente se sente acolhido, sabe, confortados, né, ajuda também, sabe, principalmente para lidar com a saudade, sabe? Você precisa se conectar com novas pessoas, a gente precisa, porque
Se a gente não se conecta, a gente acaba sentindo muita solidão, se sentindo muito sozinho nesse recomeço, sabe? Então, nos conectar com outras pessoas, né? Nos abrir para novas amizades, para novos lugares, foi muito importante. E daí, quando essas novas pessoas foram chegando na nossa vida e sendo assim acrescentada na nossa vida, nossa, parece que o processo ficou bem mais leve, bem mais fácil assim de levar, né? Porque a saudade permanece? Sim, ela permanece. Eu não sei como que vai ser, né? Daqui por diante, mas ter as novas amizades, as novas conexões, estar inseridos em novos lugares, foi bem confortante pra gente, assim, e foi muito bom e deu aquela aliviada mesmo na saudade e na dor, né, no desconforto que a saudade ela traz, né, sobre a gente, assim. Então esse foi o vídeo de hoje, né, contando um pouquinho de como a gente tá lidando, né, não é lidou, como nós estamos lidando com esse quesito saudade, e que todo mundo passa por isso quando faz uma mudança ou quando vive, né, um recomeço em alguma forma, porque o nosso recomeço é um recomeço de mudança geográfica, né? Nós fizemos uma mudança de estado, mas eu acredito que muita gente que um dia possa acessar, né, esse vídeo, esse episódio aqui, talvez está lidando com outro tipo de recomeço, né? Talvez é alguém que não mudou de cidade, não mudou de estado, mas talvez é alguém que está começando de novo pós alguma situação na vida, recomeçando a sua carreira profissional, recomeçando os estudos, talvez está recomeçando após um luto, recomeçando após um divórcio. Enfim, existem inúmeros processos, né, de recomeço e que a gente passa, né, enquanto a gente vive aqui, né, porque viver é passar por inúmeros processos e o processo de recomeçar faz parte dessa jornada da vida. E talvez você tá recomeçando em algum ponto, em alguma área, em algum aspecto, né, nessa jornada da tua vida. E eu quero dizer que você vai se deparar com essa saudade, né? Talvez saudade do que não existe mais, saudade do que deixou, do que ficou para trás, saudade do que tinha, né? Enfim, em algum momento a gente vai lidar com isso quando tá recomeçando, e que você tenha a graça de Deus, assim, que você tenha estratégia, sabe, para lidar com isso e não passe sozinha, se abra para novas conexões, se abram para novos ambientes, porque eu sei que pessoas ferem a gente, mas pessoas também curam a gente, sabe? Nós precisamos de gente, não dá para seguir a vida sozinhos, né? Sozinha, a gente precisa de gente. A gente precisa de conexões. A gente precisa de amigos, né? E é tão melhor seguir essa jornada assim com gente, não sozinhos, não solitários, mas conectados mesmo, né? Um dá a mão pro outro, né? Quando eu não tô bem, opa, tô aqui, conta comigo e tal. Então, o meu conselho para você, né? A minha sugestão é se conecte com alguém, com pessoas, faça novos amigos, né? Se abra para esse novo, se abra para novas conexões, se abra para novas pessoas, se abra para novos lugares, novos ambientes, né? E não recomece sozinho, porque essas novas conexões vão te ajudar, né? A lidar melhor, né? Com o desafio da saudade, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que seja uma bênção para você esse bate-papo, né? E que você consiga lidar com a saudade da maneira mais leve, né? E que for possível, né, para você, mas não vá sozinha, não siga sozinho, não siga sozinha, porque a gente precisa de gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
Deus abençoe a sua vida grandemente e que esse vídeo possa ser bênção para você.